Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma videoaula, dessa vez tratando do tema estratégia de produção. Antes de iniciar a discussão sobre a estratégia dentro de sistemas de produção, eu gostaria de conversar com vocês, né, fazer uma explanação, uma reflexão a respeito do conceito estratégia. Eu trago aqui duas conceituações, né, de diferentes autores, e percebo que na primeira ele aborda da seguinte forma, né? Trata-se da forma de pensar no futuro integrada no processo decisório com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. Então, tem esse aspecto aí do longo prazo, é o ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, né? E o processo decisório, né, com o propósito de atingir determinado resultado. E na segunda conceituação, também é o padrão global de decisões e ações que posiciona a organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazer atingir seus objetivos de longo prazo. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, entendo que a tração é uma estratégia de longo prazo. Vai ter aí os processos de decisão, as ações, o desenho das ações necessárias, né? A metodologia para se atingir determinado objetivo a longo prazo. Ok? Então, eu queria deixar isso bem claro para que a gente possa dar início à tratativa agora com foco no aspecto da produção, né? Então, fazendo um resumo dessas duas conceituações, é o padrão de decisões e ações estratégicas que definem o papel, os objetivos e as atividades de produção visando atingir o longo prazo. Então, eu dividi aqui esse conceito em duas partes. Então, a primeira, o conteúdo dessa estratégia. Então, são as decisões, as ações e o objetivo, né? Então, o que a gente vai fazer, quais são as ações e onde a gente quer chegar. E a segunda parte é o processo. É como que a gente vai fazer isso? Qual é a metodologia que vai ser utilizada? Ok? Então, aqui eu trago um exemplo de uma definição de estratégia de produção. Então, a empresa X, ela tem o objetivo de aumentar a sua participação no mercado. Então, ela tem um determinado share, uma determinada participação, digamos aí de 25%, em determinado mercado. Então, ela quer aumentar essa participação em 2 anos, tá? Então, esse é o objetivo dela, aumentar essa participação em 2 anos. Ok, mas de que forma que ela vai fazer isso? Então, ela vai aumentar o volume de produção em detrimento, então ela vai abrir mão da lucratividade de curto prazo e do retorno sobre o investimento. Então, em outras palavras, né, ela vai reduzir a margem dela, vai aumentar a produção para tentar ganhar mercado. Provavelmente vai brigar ali por preço, por exemplo, né? Então, a gente tem quatro formas de enxergar essa estratégia de produção. Então, a primeira perspectiva é a estratégia de produção de cima para baixo, então, top-down. Então, a diretoria da empresa, a gerência da empresa, chega para a equipe de produção, para o chão de fábrica e fala, olha, a gente vai trabalhar de determinada forma. Essa aqui é a estratégia que nós desenhamos para o nosso processo produtivo. A segunda perspectiva é o inverso, é uma estratégia que sai do chão de fábrica. Então, a equipe ali de produção vai bolar, eles têm um conhecimento ali
do sistema de produção, e eles vão dizer qual que é a melhor forma de desenvolver o processo de produção da empresa. A terceira perspectiva é uma análise de mercado. Então, é entender as necessidades do mercado. Em outras palavras, o que o meu cliente quer. Então, eu vou entender a necessidade dele e traçar uma estratégia de produção com o objetivo de atender essa necessidade. E a quarta perspectiva é a baseada na capacidade de produção da empresa, nos recursos de produção da empresa. Então, qual que é a estrutura que eu tenho? Qual é o equipamento? Quais são os recursos que eu possuo? E aí, com base nisso, eu desenho a minha estratégia de produção. Porém, as empresas não utilizam uma perspectiva específica. Normalmente, elas trabalham com um conjunto de perspectivas, entendem o que o meu cliente quer, entende qual é o retorno que meus acionistas esperam, entende o que a minha equipe de produção acha ou entende que é o melhor caminho, e com base nisso desenha a sua estratégia de produção. Então, um mix. Então, é importante sempre olhar esses 4 aspectos, essas 4 perspectivas. A perspectiva top-down. Então, a estratégia de cima para baixo. Então, inicia-se com uma reunião ali do conselho, dos diretores, e cascateia isso para os setores, para as áreas abaixo, né? Então, é o que a empresa deseja para o negócio, é a visão da empresa. Bottom up, então, de baixo para cima. Então, leve em consideração a experiência da equipe de produção. Então, existe um histórico de produção a ser analisado, né? Uma série histórica. Então, com base nessa experiência da equipe, na experiência da empresa, nos anos de produção, vai se traçar uma estratégia de produção. O requisito de mercado, então, como eu disse anteriormente, é entender as necessidades do cliente. Às vezes também um ponto aqui, né, interessante, ações de concorrente. Então, um determinado concorrente meu implementou um recurso, implementou uma ação, eu tenho que dar uma resposta para não ficar para trás. Então, o mercado que vai ditar essa estratégia de produção. O meu cliente, eu trabalho no segmento de celulares, então o meu concorrente, a Samsung, lançou uma nova tecnologia, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que implementar essa nova tecnologia também no meu aparelho para não ficar para trás, ok? Então, é uma forma também do mercado ditar a estratégia de produção. E os recursos de produção, então, é entender a estrutura, os recursos que a empresa possui. Então, o que a gente tem de infraestrutura, de máquinas, de recursos humanos, e com isso, o que a gente consegue extrair, o que a gente faz melhor que o nosso concorrente. Tá? Então, é uma outra forma, é olhar para dentro, né, da empresa. Aqui eu trago os aspectos que devem ser levados em consideração. Então, fornecedores. Então, o que eu tenho de diferencial ali em termos de fornecedores, obtenção de matéria-prima, a produtividade do meu maquinário, da minha equipe acima da média ou não, manutenção. Então, eu tenho uma máquina mais nova, ou implemento uma nova estratégia de manutenção para reduzir paradas de linha de produção e, com isso, ter uma capacidade maior.
São algumas das possíveis análises. Então, quando a gente traça a estratégia de produção, a gente tem que levar em consideração também alguns objetivos de desempenho, né? Então, são os guias que vão ditar essa estratégia, vão direcionar os esforços. Eu vou trazer para vocês aqui 5 objetivos genéricos. Eu já comentei anteriormente com vocês, mas eu vou reforçar. Então, que eles dão o norte para a nossa produção. São aspectos que a gente deixa de cumprir alguns desses aspectos, a gente acaba implicando em custos, né? Então, o fato de a gente não desenvolver uma estratégia que privilegie a qualidade, a velocidade do meu processo produtivo, a confiabilidade nas ações que eu desenvolvo com meus clientes e fornecedores, e flexibilidade, eu vou acabar incorrendo sempre em custo. Eu vou aumentar o custo do meu processo. Ok? E ao mesmo tempo, se eu buscar melhorar a minha qualidade, aumentar a qualidade do meu produto, aumentar a velocidade do meu processo produtivo, aumentar a minha confiabilidade, a minha flexibilidade, eu também vou incorrer em custo. Tá? Então, é importante saber dimensionar esses 5 aspectos. E eu vou falar no próximo tópico como que a gente dimensiona isso, tá? Então, rapidamente, eu vou passar por esses 5 pontos. Então, a qualidade é fazer a coisa certa, né, da maneira certa. Então, é reduzir desperdícios, reduzir refugos no meu processo, peças defeituosas, entregas erradas, né, em função da montagem errônea do pedido, por exemplo. Velocidade, então, a velocidade do meu processo, o tempo entre a colocação do pedido e a entrega do produto, né, o famoso lead time, ou a rapidez do meu processo produtivo. Confiabilidade, a gente já falou um pouco disso, né? Eu já venho batendo forte nesse aspecto da confiabilidade, principalmente quando a gente pensa em cadeia de produção, né, em gestão da cadeia de suprimentos. Então, eu faço um acordo ali com o meu cliente, em termos de data de entrega, quantidade de produto, especificação de produto, horário de entrega. Então, eu preciso cumprir isso. O meu cliente vai confiar no acordo que foi firmado comigo. E esse é um ponto muito importante quando se fala em cadeia de suprimentos, né? Na aula passada eu falei do elo mais fraco, né? Então, lembrem disso, quando não tem confiabilidade, se rompe o elo da cadeia de suprimentos. Flexibilidade é a capacidade que o meu processo tem de absorver variações de demanda, mix de produto, tempos de entrega, datas de entrega. E o custo, né? O custo é impactado por todos esses 4 pontos aí que eu falei, né? Então, a ideia é sempre trabalhar com o menor custo possível. Sempre, né? Então, aí eu faço uma ponderação aqui desses objetivos de desempenho, né? Então, se você procura trabalhar com preço baixo, você tem que se superar em custo, alta qualidade, então, se superar em qualidade de produção, entrega rápida, rapidez na produção, rapidez na logística, né? Entrega confiável, tem o desempenho lá da confiabilidade, produtos e serviços inovadores, flexibilidade, então, desenvolvimento de novos produtos, né? Então, sempre mudando meu leque de produtos, meu mix, ampla variedade de produtos e serviços, flexibilidade no marketing, habilidade de alterar prazo e quantidade de produtos que tem a ver com flexibilidade, né? Então, a flexibilidade mais no aspecto de volume e rapidez. Percebam que quando a gente fala em flexibilidade, tem a ver com o lançamento de novos produtos, mas também com variações
da demanda e de entregas, né, da logística. Então, quando eu falei ali de entender, né, equilibrar os objetivos de desempenho, de que forma que eu vou fazer isso? Entendendo a necessidade do meu cliente. É simples? Não, não é, mas muitas empresas não pensam nisso. Como é que eu vou saber o meu ponto de qualidade, né? O meu ponto de flexibilidade, o meu ponto ali de custo, por exemplo, entendendo as necessidades do meu cliente. Então, vamos lá. Existem critérios que são ganhadores de pedido. Então, qualidade. Vamos pensar ali em qualidade. Caneta. Eu vou comprar caneta para o meu escritório. Eu tenho ali, eu sou o comprador da Petrobras. Eu vou comprar 10 mil canetas. Tá? Hipotético isso aí. Acabei de inventar essa situação. Então, caneta. Será que a qualidade da caneta é um fator ganhador de pedido? Tá? Obviamente, eu não estou falando de uma caneta que você vai pegar, escrever e ela vai quebrar, mas vamos pensar numa Bic aqui. Essa nem é Bic aqui, é uma genérica, mas imita a Bic. Então, de repente, eu não preciso ter um enfoque tão grande ali em termos da qualidade do material utilizado. Eu posso utilizar não o material mais top, né, o melhor plástico do mercado, também não vou utilizar o pior plástico do mercado. Eu posso ficar ali no meio termo e produzir uma caneta boa com preço competitivo. Então, de repente, o critério ganhador de pedido, para mim, vai ser o custo. Né? É a razão-chave para eu comprar essa caneta. Quer dizer que a qualidade vai ficar de fora? Não. Vamos lá, vamos para o próximo critério. Critério qualificador. São aspectos de competitividade nos quais o desempenho da produção deve estar acima de um determinado nível para ser considerado pelo cliente, mas não é o principal determinante do sucesso competitivo. Então, percebam aqui, deve estar acima de um determinado nível para ser considerado pelo meu cliente. Então, voltando ao exemplo da caneta, tá? A qualidade que eu estava falando. A qualidade, como eu falei, eu não preciso trabalhar com o plástico mais top, o melhor plástico do mercado. Mas eu também não quero trabalhar com o pior plástico, eu quero trabalhar com plástico mediano. Para quê? Para eu, como empresa, né? Para ter um preço competitivo, ok? Então, assim, estar acima de um determinado nível. É o que eu falei, o nível mediano. Então, eu estou acima do nível mediano. Então, de repente, eu me enquadro nesse critério da Petrobras, por exemplo. E eu consigo competir em custo daí, ok? Não é um critério ganhador de pedido. O material, estou falando, né? É um critério qualificador. Então, é importante entender a necessidade do meu cliente. De que forma que eu vou fazer isso? Conversando com o cliente. Entender o que ele espera do produto. E aí você vai dimensionar os seus objetivos. E aí tem os critérios menos importantes. Às vezes são critérios que a gente gasta um esforço muito grande. São aspectos, eu quero dizer aspectos do meu produto que a gente gasta um esforço muito grande e não é percebido pelo meu cliente. Não é levado em consideração na hora de comprar. Entendeu? Então você gasta esforço com algo que o seu cliente não percebe valor. Então é muito importante entender esses 3 critérios e trabalhar e confrontar esses critérios com os objetivos de desempenho, ok? Dessa forma você consegue criar uma estratégia de produção adequada, competitiva, que vai fazer com que a empresa saia na frente dos concorrentes.
Ok? Então, essa foi a videoaula de hoje. Agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto que não tenha ficado claro dessa aula. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.